Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam aí se cuidando dos seus familiares também, certo? É muito bom estarmos aqui mais uma vez, né? Para estudarmos um pouco da Palavra de Deus. Estamos já aí na reta final da nossa lição, estamos na lição 11, na 11ª, né? Melhor dizendo, e aí nós vamos já daqui a algumas semanas vamos estar iniciando a próxima lição, tá certo? A minha, no caso, hoje é a minha última lição aqui da lição de Josué, né? E estaremos juntos aí na próxima, se Deus assim nos permitir. Pessoal, espero que vocês tenham lido a lição, tá? É muito importante que vocês leiam. O professor Miquel e a professora Daniele estão falando bastante a respeito de vocês lerem os devocionais, né? Que a nossa lição ela vai possibilitar para vocês. Então é muito importante que vocês façam essa leitura, façam esse acompanhamento, tá? Para que justamente nós possamos, quando chegarmos no dia de domingo, possamos entender um pouco mais a lição, tá certo? E aí só ficariam mesmo aquela questão, as dúvidas, né? E aí, hoje a nossa lição, uma herança conquistada pela fé. Né? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa lição, embora essa lição ela tenha um contexto histórico assim muito importante. Então, o nosso foco principal hoje é justamente apresentar isso. Mas vamos olhar os objetivos, né? Antes dos objetivos, claro, importante o texto do dia e a síntese. O texto do dia hoje está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, né, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E a nossa síntese ela vai dizer que Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos, certo? Pessoal, hoje, assim como toda lição, né, nós temos ali 3 objetivos principais, tá? O primeiro, que vai estar ali no primeiro tópico, é justamente demonstrar como aconteceu a divisão do sul, né, das terras ao sul de Canaã, tá certo? E aí, já no segundo tópico, nós vamos explicar ali como aconteceu a divisão das terras ao norte, tá certo? E por último, nós vamos dissertar como aconteceu essa divisão das terras que ainda não tinham sido conquistadas. Tá muito legal a lição de hoje, tá certo? Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos agora para o texto bíblico que se encontra no livro de Josué, obviamente, capítulo 14, versículo do 6 ao 10, tá? É interessante, pessoal, que vocês em casa, vocês leiam tanto o capítulo 13, certo? E aí, nessa lição específica, se vocês lerem até o 21, tá ótimo, assim, capítulo 21, porque vocês vão poder entender um pouco mais o que nós vamos falar aqui, certo? Vão poder pegar mais textos para poderem analisar e entender melhor, obviamente, o que acontece. Diz assim a palavra de Deus: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quiseneu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de ti e mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei e ensegui ao Senhor meu Deus. Tá? No versículo 9, ele vai dizer assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos, certo? Vamos agora para a nossa introdução, né? Primeiro eu quero iniciar a introdução justamente com esse salmo, né, que fala: faz-me conhecer, ó Senhor, o meu fim e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou, né? Isso aqui é importante, porque quando nós voltamos lá para o capítulo 13, né? Por isso que é importante vocês fazerem esse recorte, tá? Não ficar aí somente no capítulo 14, nós vamos ver que
Josué, ele já estava idoso, né? E é normal, né? Todos nós temos um tempo a passarmos aqui por essa terra, né? Hoje nós, em nossa maioria, estamos jovens, né? Outros com um pouco mais idade e outros já estão mais anciãos, mais velhos, e já estão passando, né? Nós sabemos que todo mundo tem esse tempo, né? Todos nós morreremos, né? Embora nós cristãos, vocês sabem o que nós entendemos sobre isso, tá certo? E aí, o tempo de Josué, ele já estava chegando ao fim, né? Já estava chegando a hora dele partir, ele partiria um pouco mais para frente, no entanto, ele já estava cansado, já estava ali começando a sentir aquelas dores da velhice, né? Nós vemos aí que Caleb, por exemplo, que foi a outra pessoa que foi espiar, né? Como nós lemos aqui, ele já estava com 85 anos, né? Embora com 85 anos nós vamos ver que ele conquistou ali toda a terra, né? Que tinha sido prometida a ele, né? Glória a Deus por isso, né? E aí, Josué ele foi chamado por Deus, né? Nós sabemos, para poder conduzir o povo para Canaã, né? E conquistar a terra de Canaã e repartir a terra também para todas as tribos, certo? E agora, Josué, ele precisava fazer justamente isso. Como eu coloquei aqui, ele precisava distribuir as terras, tanto na parte que já tinha sido conquistada, né? Eles já tinham conquistado algumas partes, como também eles tinha uma parte que ainda não tinha sido conquistada e eles precisavam conquistar, certo? Então, por isso que Deus estava dizendo, olha, você já está velho, você tem que agir logo, sabe? Deus é bem direto, assim, com o que vai dizer para Josué, né? E aí, o comentarista ele faz esse destaque, né? Como existiam territórios para serem conquistados, os hebreus, eles precisavam, obviamente, se manter vigilantes, né? Ao redor da região que eles estavam. Nós vamos ver que o território ele só vai ser mesmo conquistado completamente lá na época de Davi, certo? Entretanto, foi um processo ali muito longo, onde eles foram conquistando essa terra. Claro que nós vamos ver que o povo de Israel eles vão ser rebeldes em algumas partes, tá? Não vão expulsar algumas pessoas daquela terra. Isso aí vai, claro, obviamente, trazer prejuízos para eles futuros, né? Mas vamos lá. Agora a divisão do sul de Canaã, né? Nós vemos aí que, novamente, como eu disse, a missão de Josué era conquistar e partilhar Canaã, né? Eles já estavam ali conquistando, Deus já tinha entregue ali praticamente tudo nas mãos deles, né? Principalmente aquelas cidades que eles ainda não tinham conquistado, mas Deus já tinha entregue, né? Eles deveriam aceitar isso pela fé. E agora, Deus determinou, na verdade, que ele deveria fazer tudo isso, como eu falei, e é como foi feita essa partilha, né? A partilha foi feita com um sorteio, acho que eu até falei na minha outra aula como era esse processo de sorteio e tal. E assim, pessoal, aquele sorteio naquela época, né, era como se fosse realmente Deus falando, certo? Deus se manifestava e falava através também disso, tá? De como eram realizados esses sorteios. Então, é importante nós termos isso em mente, né? E aí a divisão vai ser da seguinte forma, né? Primeiro vai ser os reinos do sul, né? Primeiro nós vamos ter ali Judá com o reino do sul, certo? E o segundo território vai ser ali o território do norte, que vai ser justamente os territórios ali dos filhos de José, certo? Nós vamos ver que depois disso, né, eles ainda vão ter territórios a serem conquistados, que são justamente os territórios que estão próximos, né? Tem territórios ali que são próximos ao reino de Judá, tem a tribo de Judá, tem territórios que são próximos à tribo dos filhos de José. E nós vamos entender isso um pouco mais, tá certo? Para que vocês possam compreender melhor isso. E aí nós temos a herança, né? Nós vimos agora que eu falei um pouco de Judá. E no Judá, que eles ficaram com a parte do sul, certo? Nós vamos ver em 1 Crônicas que vai dizer justamente que eles eram a tribo assim mais poderosa entre os seus irmãos, né? E dele viria realmente um Salvador. Certo? Mas aí o foco que o comentarista ele vai trazer, né, nós sabemos que depois da tribo de Judá vem Davi, de Davi, lá mais
bem lá mais para frente, né? Nós vamos ver, vai vir Jesus, por exemplo, mas o foco aqui ele vai trazer muito nessa parte aqui de Caleb, né? Que ele durou ali 45 anos, né, de espera. E aí naquele livro de apoio, ele vai falar justamente a questão, uma frase de C.S. Lewis, que é justamente, além das evidências, mesmo contra muitas evidências, né? Tinham passado ali 45 anos e Caleb ele continuava a mesma pessoa, com a mesma força. Claro que não fisicamente, né? O corpo humano, obviamente, acho que nem precisa falar isso, né? Mas ele estava ali firme e forte, né? A sua fé estava firme e forte, né? Ele estava ali confiante nas promessas do Senhor, né? Confiando na fidelidade de Deus. E o quanto isso é importante, né? Nós estarmos firmes e confiantes, né? Isso nós só ficamos firmes e confiantes nas promessas de Deus quando nós sabemos quem Deus é, né? Se nós não sabemos, nós desanimamos, nós desistimos logo, né? E aí nós vamos ver, né? Que ele vai pedir novamente a distribuição. Foi feito como sorteio, e aí dentro das tribos normalmente eram realizados sorteios também para definir aí cada clã, cada pessoa ia ficar com qual terra, né? E aí ele vai e pede essa terra, ele solicita antes, né? Justamente não porque ele estava interessado naquela terra, enfim, mas porque ele estava interessado na fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas de Deus, né? É importante destacar isso. E aí, alguns comentaristas vão dizer que justamente a terra que Caleb ele vai invadir justamente a terra que ele espiou, sabe? A parte ali que tinham gigantes, e a prova disso é que ele vai expulsar alguns gigantes, né? Eles começam a ver Caleb e os outros vindo, então eles fogem com medo, enfim, eles não resistem, né? Porque, obviamente, Deus estava com ele. E aí, em seguida, nós vamos ver, e aí uma história bem interessante, pessoal, que é justamente a herança de Axa, né? Axa era a filha de Caleb, e aí naquela época tinha muito aquela questão de quando se casavam, né? Tinha aquela questão do dote, né? E o dote que ela recebeu quando ela se casou com Otoniel, vocês leiam essas referências, tá? Deem pausa aí para vocês verem como foi essa história que eles se casaram, assim, foi bem interessante, tá? Eles eram praticamente família, né? Mas eu não vou dar mais spoilers, tá? Mas aí Otoniel, que futuramente depois ele iria se tornar um dos juízes, né? Quando Josué morre, ele vai se tornar um dos juízes, certo? Ele vai e recebe esse dote, né? Mas o dote ele era uma terra seca, era uma terra que não era muito produtiva, enfim, não tinha água. E aí, quando nós falamos isso, para a gente talvez possa não fazer muito sentido, né? Porque na nossa sociedade nós vemos, acho que quase em todo lugar existe água potável, embora em algumas regiões periféricas nós sabemos que não existe essa água, né, distribuída assim, mas naquela época era bem mais difícil, né, essa situação para todo o povo. E se a terra não tinha poços, não tinha fontes de água, se tornava difícil. Então Axa, ela vendo isso, um certo dia ela encontra-se com seu pai, e o pai pergunta a ela o que é que ela queria, e ela diz, olha, eu quero terras com fonte de água, né? E aí Caleb vai e abençoa ela, e aí dá essas terras com fontes, essas terras que tinham fontes, tanto na região superior quanto na região inferior, né? Então, é justamente essa lição que vamos aprender com ela, né? Justamente ele vai trazer na lição muito essa de nós lutarmos, nós pleitearmos, né, por aquilo que nós temos como objetivo, né? Isso aí nós podemos trazer para diversas áreas da nossa vida, certo? Só que sempre com muito cuidado, né, para nos analisarmos sempre qual é o interesse, qual é o intuito do nosso coração ao pleitear por isso, tá certo, pessoal? Tenham muito isso em mente, tá? Porque você está estudando, porque você está trabalhando, certo? Não podemos ter a bênção como um fim em si mesmo, certo? Então, fica esse alerta e vocês tenham sempre esse cuidado. Mas aí, Axa e Otoniel tem uma história muito bonita, leiam, certo? Principalmente quando o Otoniel, ele assume como juiz, é bem interessante, certo? Mas não vou dar spoiler, vocês são pessoas que gostam de ler a Bíblia, vocês vão ler. Agora nós vamos à divisão do norte de Canaã, né? E aí nós vamos ver que vamos ter a herança de José, né, pessoal? E aí é uma coisa que dá muita confusão assim na mente do pessoal, né? Justamente porque se nós procurarmos, nós não vamos ver a tribo de José, né? Realmente
não tem uma tribo de José. Mas por que não tem? Talvez vocês já devem ter se perguntado isso, né? Pessoal, se vocês querem a resposta, tá? A resposta vai estar detalhada no livro de Gênesis, capítulo 48 e o capítulo 49. Vocês vão entender um pouco mais, tá? Porque José não tinha tribo, certo? Mas aí, só uma rápida explicação para vocês, só para dar aquele gostinho para vocês procurarem, tá? Nós vamos ver ali quando Jacó está prestes a morrer, depois que ele se encontra ali com José, com seu filho, né, que ele pensava que tinha se perdido, né? Ele vai e se encontra com seu filho e José, ele vai e leva os seus filhos para a presença de Jacó, que era o patriarca, né? Para que Jacó, no caso, se chamava Israel, né? Para que ele viesse abençoar os seus filhos, né? E Jacó já estava prestes a morrer, enfim. E aí aconteceu uma situação interessante, né? Jacó, ele diz o seguinte, olha, esses dois filhos aqui, eles serão meus filhos, sabe? Eles não são mais seus. Em outras palavras, Jacó, ele vai adotar os dois filhos de José, né? E Jacó, ele diz assim, olha, os que você tiver depois dele, são seus filhos, mas esses são meus, certo? Nesse mesmo momento, né, José, ele é elevado à posição de primogênito, tá? E justamente por ele ser elevado à posição de primogênito, né, no lugar ali de Rubem, o que é que acontece? Né? Se vocês lerem, vocês vão entender mais isso, certo? Agora leiam com calma, porque tem um pontinho que talvez vocês não entendam assim logo de início. Mas assim, o que é que acontece? José, ele é elevado a essa categoria de primogênito, tá? O pai dele agora, ele coloca como primogênito. E aí na tradição judaica, né, aquele cara de primogênito, ele tem direito a uma espécie de porção dobrada, digamos assim, certo? Então, por isso, José, ele não tem uma tribo. Entretanto, ele na verdade vai ter duas tribos. Por quê? Porque vai ter a tribo de Efraim e a tribo perdão, e a tribo de Manassés, certo? Então vocês deem uma olhada lá, a gente vai voltar a falar sobre essa questão da tribo de Manassés logo mais abaixo, tá? Mas vocês deem uma olhada antes nessa parte de como foi feita essa distribuição, até para que vocês possam entender um pouco mais sobre as histórias, a história, na verdade, né, do povo hebreu, né? Muito interessante. E aí nós vamos ter essa distribuição da herança, né? Josué distribui a parte do norte e a parte central de Jericó e Ai, né? Que eu tô com um mapa aqui, eu vou mostrar para vocês, um mapa bem legal, e vocês vão poder ver melhor como é que foi feita essa distribuição das tribos dessa herança, né, de José, no caso de Efraim, e para Manassés, certo? A divisão da tribo de Manassés, né? Quando nós vamos para... Gente, olha só como nós precisamos entender a Bíblia. É muito interessante, porque toda vez que nós vamos ler, né, sempre vai levar algum ponto, outro ponto, certo? E é importante que na leitura bíblica nós façamos sempre essas ligações, certo? Então, por exemplo, a divisão da tribo de Manassés. Se nós formos lá no livro de Números, capítulo 32, e eu recomendo que vocês leiam isso antes de continuar, tá? Vocês vão ver que há uma separação. Antes de chegar em Canaã, existem algumas tribos que elas vão pedir umas terras a Moisés antes, sabe? Que é justamente a tribo de Ruben, de Gad e a tribo de Manassés, mas não a tribo de Manassés completa. Uma metade da tribo de Manassés, ela vai justamente pedir também, junto com essas duas tribos, né, essa herança antecipada, né, digamos assim. E aí Moisés dá, há um momento ali que Deus se irrita com isso, né, com essa questão deles, mas aí no fim das contas, e aí eu vou deixar que vocês leiam, né, mas no fim das contas, o que é que acontece? Deus vai permitir que eles fiquem com aquelas terras, tá? Entretanto, eles teriam que assumir um compromisso. E qual era o compromisso? Eles só poderiam assumir depois que todas as tribos tivessem já dividido, tudo certinho, já tivessem com suas terras, certo? Então, é esse compromisso que eles assumem. Leiam Números 32, certo? Para vocês poderem compreender. E aí nós temos a passividade dos filhos de José. Novamente, nós vamos falar sobre os filhos de José, né? Primeiro, que Efraim e Manassés, eles acabam não expulsando os cananeus das suas terras, sabe? Então, assim, pessoal, isso aí é muito perigoso, porque, assim, a ordem é clara, né? Eles não poderiam estar convivendo, mas eles não. Inclusive, Manassés, por exemplo, e aí vocês leiam esses capítulos, tá? O que é que acontece? Quando eles estão ali, aí eles veem que os caldeus estavam numa resistência e tal,
E aí eles acabam dizendo, não, então a gente vai acabar fazendo com que eles nos sirvam, certo? Mas isso é muito perigoso, pessoal, porque acabou que esses povos, eles trouxeram más influências para o povo de Deus. E é importante que depois que vocês lerem isso, vocês vejam justamente quais eram as consequências de tudo isso. No livro de Josué, o versículo 23, versículo 13, vocês leiam para vocês poderem compreender todo esse contexto, tá certo? Quais seriam as consequências que eles iam ter. Pessoal, os filhos de José, né, eles acabam também se envolvendo em outras questões. Né? Ainda no versículo 17, e é bem interessante, e é importante nós vermos também o posicionamento de Josué como homem de Deus, como líder nessa situação, certo? Porque nós vamos ver que os filhos de José eles vão chegar reclamando, eles vão dizer assim, nós recebemos pouca terra, não sei o que e tal, e vão reclamar para Josué, né? E Josué vai dizer, gente, vocês têm muita gente, né? Se vocês estão dizendo que tem muita gente para pouca terra, por que vocês não vão conquistar? Né? Porque vocês não vão atrás de umas terras, né? Estão aí, não sei o quê. E aí Josué vai fazer esse alerta, né? Para que eles fossem fortes, para que ao invés de estarem murmurando, reclamando ali, que eles fossem fortes, corajosos e fossem à batalha, fossem conquistar aquelas terras, né? E eles acabam colocando diversos obstáculos, né? Mas os cananeus têm carros de guerra, enfim, uma série de desculpas eles vão colocando lá, certo? Mas Josué, como homem de Deus, se posiciona e diz, pessoal, se vocês querem, vocês vão ter que ir atrás, certo? Ele chama justamente eles a assumirem a responsabilidade deles como tribo. Né? Eles não eram grandes, né? Não estavam reclamando porque tinha muita gente. Qual era o empecilho? Deus não tinha entregue ali tudo a eles. Qual era o empecilho deles irem atrás da terra? Né? Nós vamos ver que a tribo de Dan, que era uma tribo que recebeu uma porção muito pequena, quase nada, eles vão atrás de conquistar mais territórios. Né? Mas enfim, a herança de Josué, né? Nós vamos aí, gente, ver uma lição muito importante, tá? Justamente após a partilha das 9,5 tribos, e aí eu não vou dizer porque só tinham 9,5 tribos, porque vocês já sabem onde foram passar para duas e a meia e a metade de outra, né, de uma dessas tribos, vocês já sabem. Então, após ter feito essa partilha, né, aí sim que Josué recebe a sua herança, certo, pessoal? Isso aqui é muito importante, porque nós vemos uma característica muito importante em Josué. Ele, como líder, né, ele poderia simplesmente pegar logo a sua terra, enfim, e tá bem. Não, mas o que ele preferiu? Não. A gente vai ter que dividir, a gente vai ter que organizar tudo isso para depois eu receber a minha herança, sabe? Então, é uma liderança muito servil, certo? Que coloca justamente, quer ver antes todo aquele povo bem, certo? Quer cumprir os mandamentos de Deus ali que Deus tinha ordenado para ele, para depois poder aí sim, certo? Ter a sua herança. E aí é interessante, pessoal, porque essa cidade aí, que eu não sei pronunciar o nome, não me peçam para pronunciar, por favor, certo? Ela estava destruída, digamos assim. E aí Josué, além de ele ficar por último, ele ainda teve que reedificar essa cidade para poder depois habitar nela, sabe? Vejam que é justamente totalmente contra a lógica que nós vemos em diversas teologias que são pregadas por aí, né? Onde as pessoas acabam apresentando de outra forma. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que justamente os homens de Deus eles tinham essa questão. Ele teve que reedificar. A cidade veio de uma forma que não era legal, mas eles tiveram que reedificar essa cidade. Josué teve que reedificar, né? E aí o comentarista ele faz um comentário que é cirúrgico, né? Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino, certo, pessoal? Tudo que nós fazemos aqui para o reino, claro, nós podemos ser abençoados materialmente, né? Mas sem dúvidas, pessoal, a nossa pátria não é aqui, né? A nossa pátria ela está nos céus. E se está nos céus, nós devemos nos preocupar com ela. Claro que isso não quer dizer que eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. Obviamente, vocês sabem disso, tá? Mas nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui, eu estou dando essa aula aqui, eu não espero uma recompensa aqui. Eu espero, eu estou trabalhando para o reino, né? Então, não preciso nada material, qualquer coisa do tipo. E mesmo assim, vocês, qualquer atividade que vocês exercerem, façam com amor, façam com carinho, tendo com intuito a única coisa, glorificar a Deus,
certo? Não se preocupem com a recompensa, certo? Deus, ele está cuidando de tudo, certo, pessoal? Então, guardemos isso, dá um pausa, aquela reflexãozinha, e vamos para a próxima. O próximo tópico, que é justamente o último, que é justamente a divisão das terras não conquistadas, né? Quem é bom de matemática não precisa ser bom, tá? Já deve ter percebido que faltavam algumas terras aí, né? Na divisão não estava ok. E aí nós vamos ver que quando os israelitas eles saem de Gilgal, né? Eles vão ali, se reúnem em Siló, né? E lá eles armam o tabernáculo, né? E vocês vão ver isso ali em Josué 18. Por isso que eu disse, pessoal, lendo o capítulo 13 a o 23, né? Que foi o último versículo ali. E aí nós vamos ver, pessoal, que a arca ela vai ficar em Siló ali cerca de 300 anos. Ela só vai sair de Siló naquele episódio trágico lá de 1 Samuel 4. Quem não sabe o que acontece, né? Justamente quando há um processo lá de rebeldia, alguma coisa assim. Eu não vou dar spoiler, vocês vão olhar, certo? E aí a arca de Deus ela é levada. Então, é levada por um dos povos que estavam justamente ao lado, né? Os filisteus. E aí, se vocês quiserem saber por que ela foi levada, vocês vão olhar lá, tá? Mas o spoiler só tem a ver com o sacerdote Eli, tem a ver com seus filhos, enfim, vocês vão ler lá. Josué, justamente, ele vai criticar uma coisa muito interessante. É um texto pesado, pessoal. Porque Josué ele vai dizer assim, ele vai criticar, e assim, gente, a posição do líder, ele vai, em alguns momentos, chamar a atenção, né? Chamar a atenção, pessoal, essa terra, né? Deus já entregou nas nossas mãos, em outras palavras, né? Nós não podemos negligenciar isso. O líder tem esse papel, né? De chamar a atenção para que as pessoas possam tomar essa atitude, né? Para que possam fazer aquilo de acordo com a vontade de Deus. E Josué ele faz muito isso. Ele critica essa negligência dos israelitas, mas além de criticar, veja o que é que ele faz. Ele vai elaborar, ele vai criar uma comissão composta por 3 homens, né, de cada tribo, né? E aí faltavam quantas tribos? Faltavam 7, tá? Então 3 vezes 7, 21. 21 homens que vão ter um papel fundamental aí, né? Eles vão novamente examinar a terra, eles vão examinar a terra detalhadamente, eles vão fazer um processo ali, vão mapear toda aquela terra para que possa depois realizar a divisão, certo? Essa comissão vai, quando ela volta, aí sim eles vão e realizam novamente o sorteio, tá? Espero que vocês estejam lembrados a respeito disso. Como era feito o sorteio e qual a importância desse sorteio, tá? Não vão, pessoal, por favor, fazer hoje sorteio. Eu vou sortear aqui para saber a vontade de Deus. E aí você coloca em diversos... em uma caneca, sei lá, por exemplo, você coloca ali as opções e para Deus dizer qual é. Não, ninguém vai fazer isso hoje, tá, pessoal? Mas vamos lá para o próximo. A gente já está terminando. Hoje eu vou ser mais breve mesmo. Deixa eu só tirar aqui para vocês poderem ler, certo? E até eu, porque eu estou sem apoio. Não, eita, estou com minha lição aqui. E aí, o que é que acontece, né? Nós temos aí as 7 tribos, elas vão receber o título de propriedade, né? Por que o título? Porque eles tinham que conquistar ainda, né? E aí nós vamos ter aí os territórios ligados ao sul, Benjamim, Simeão, Dan, enfim, e os ligados ao norte, né? Lembrando só, pessoal, que ao sul nós temos ali Judá, e ao norte, né, nós temos ali a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, certo? E aí eu tenho um mapa aqui que eu peguei aqui, eu vi um dia desse no Instagram, inclusive eu pedi autorização a ele para poder compartilhar com vocês, o Marcos Nat, né? Mas porque está sendo posto no YouTube, tá? Do Instagram Brother Bíblia. Tem uma série de desenhos assim que ele faz, sempre com conteúdo bíblico, de personagens da Bíblia. Eu estou sempre compartilhando no meu Instagram. Eu vejo que algum de vocês também segue ele, conteúdo muito bíblico, enriquecedor. E aí vocês podem ver um pouquinho mais, né? Vocês vão observar aqui que nós temos aquelas 3 tribos, né? Manassés, a metade de Manassés, perdão, a metade de Manassés, Gade e Ruben, né? Que foi justamente aquilo que eu falei lá de Números 32, né? Eles ficaram aqui com essa terra. E aí nós vamos ver que essa parte aqui era justamente o norte, né? Manassés, Efraim. Pessoal, vocês veem, né? O pessoal de Manassés já estava com, assim, né? Visivelmente vocês já veem que eles tinham pego uma boa parte, né? Vamos ver que o pessoal era reclamão mesmo, né? Porque nós temos outras tribos aqui que tinham bem menos,
embora que também tinham menos pessoas, mas enfim, não ficavam reclamando, assim, eles foram a principal tribo, assim, que ficou reclamando por causa do espaço, enfim. Mas o que importa é que, justamente, nós vemos aqui a metade, né, de cada parte de Manassés, Efraim, e aqui abaixo nós vemos justamente Judá, né, com o reino do norte, ali toda a parte de Judá, tá certo, pessoal? Se quiserem dar um pause, qualquer coisa tá no Instagram, quem quiser pegar a imagem, fiquem à vontade, tá certo? Tá, pessoal, e aí, né? Opa, eu acho que eu adiantei. Se vocês observarem, vocês vão ver que tá faltando alguma tribo, né? Para os mais atentos, vão perceber que está faltando uma tribo, fora a tribo de José, que a gente já explicou o que é que significa, né? Mas nós vamos ver que falta justamente a tribo de Levi, né? E aí, nós vamos ver, pessoal, que a tribo de Levi, ela tinha um chamamento especial. E aqui eu quero destacar um novo ponto, né? Essa questão de Levi, né? A tribo de Levi, pessoal, quem era Levi, né? Levi era um dos filhos de Jacó, certo? E aí, por ser um dos filhos de Jacó, depois era uma das 9 tribos, das 12 tribos, né, de Israel. E aí, dentro da tribo de Levi, nós temos algumas pessoas que são mais conhecidas, né? Nós temos ali Moisés, nós temos Arão, e é justamente de Arão que nós vamos ter todos os sacerdotes precisavam ser da tribo de Arão. E aí o que eu quero chamar a atenção aqui, antes de passar essa parte, pessoal, é que nós, como cristãos, precisamos estar muito atentos, né? Com algumas pessoas que às vezes não procuram na Bíblia algumas coisas e acabam disseminando questões que não tem base bíblica. Uma delas, por exemplo, é chamar as pessoas que cantam de levitas, né? Se nós formos olhar para a história bíblica, nós vamos ver no livro de Levítico fala muito sobre as obrigações dos levitas, né? No livro de Números nós vamos ver ali a separação dos 3 filhos de Levi, que cada um tinha uma obrigação específica, certo, pessoal? Com relação a essas obrigações, era com relação ao tabernáculo. Tá? Para ser da tribo de Levi, eles tinham que ter algumas características para que eles pudessem atuar como levita. Inclusive, pessoal, já aí um corte que podemos ter alguns levitas, né? Só era de 25 a 50 anos. Fora dessa idade, eles não poderiam trabalhar com isso. Além de outras coisas, eu recomendo a leitura para vocês, certo? Mas assim, o papel principal deles era justamente esse, de cuidar das coisas relacionadas ao tabernáculo, enfim. E quando é que surge essa associação? E aí, como eu falei, né, os levitas, que eram da tribo, que eram descendentes, melhor dizendo, de Arão, certo? Irmão de Moisés, somente eles poderiam ser sacerdotes, tá? E como é que os levitas eles surgem com essa questão de louvor e tal, e que não era a maior parte, tá? É importante destacar. Quando Davi está ali construindo Não, Davi não vai construir o templo, tá? Quem vai construir é Salomão. Deus vai dizer, olha, você tem a mão sangrenta, você não vai construir, certo? Você matou muita gente, enfim, derramou muito sangue, você não vai construir. Mas quando ele estava ali fazendo os preparativos, né? Ele vai e pega os levitas, né, alguns levitas, e ele coloca eles como responsáveis pelo louvor do templo, né? Davi, inclusive, pessoal, ele era uma pessoa que, como vocês bem sabem, né, os salmos estão aí, os demais livros da Bíblia para provar que era uma pessoa que era um poeta, era uma pessoa que também cantava, louvava o Senhor, né? Entretanto, ele não era da tribo de Levi, como eu falei, ele era da tribo de Judá, certo? Então, pessoal, resumindo, né? Os levitas, naquela época, eles tinham um papel específico, cuidar do templo, cuidar do tabernáculo, tá? Hoje nós acreditamos que, 1 Pedro 2, né, nós somos sacerdócio real, né, então nós temos livre acesso para chegar diante de Deus. Claro que nós vamos ter na igreja pessoas com os mais variados tipos de dons, né? Nós vamos ter pessoas que vão ter ali os dons de louvor, para conduzir o louvor, conduzir adoração na igreja, por exemplo. Nós vamos ter a pessoa que tem ali o dom de ensinar, nós vamos ter pessoas ali que vão ter mais um aconselhamento, enfim, temos os irmãos que cuidam com
da limpeza, das diversas questões da igreja, enfim, da exposição da palavra, enfim, são diversos, tá? E assim, nós temos esse livre acesso, certo? Então, sempre que alguém utilizar esse termo, eu sou levita e tal, eu falo isso porque eu já utilizei muito também, tá? Mas sempre que alguém fala, eu sou levita, fulano é levita, opa, mas peraí, ele é da tribo de Levi? Não é. Então a gente já tira o primeiro corte, né? Segundo, a gente vem com essa outra explicação, e aí, qual coisa vocês podem falar comigo que eu posso dar mais explicações, até porque o intuito da aula não é esse, tá certo, pessoal? Só um parênteses, fechando parênteses, a gente volta agora. Nós vemos que essa herança da tribo de Levi, e isso aqui é uma das coisas que eu fico mais maravilhado, a herança da tribo de Levi era justamente o Senhor. E enquanto os outros estavam com terras e tal, bens materiais, mas Levi, Deus tinha prometido que a herança deles, que a herança da tribo de Levi, seria o Senhor. E por ser o Senhor iria garantir o sustento deles. O Senhor estava cuidando deles, o Senhor estava protegendo eles de tudo, sabe? Inclusive, quando vocês lerem, vocês vão ver que ninguém resistiu aos levitas, né? Justamente porque o Senhor que estava guardando, o Senhor que estava sustentando eles. Na próxima aula, nós vamos aprender mais com o professor Miqueias, né? Mais a respeito da questão dos levitas, tá, pessoal? A questão das cidades. Eu já coloquei um spoiler aqui da próxima aula, 48 cidades, tem as cidades de refúgio, tá? Vocês vão entender mais, a lição que vem tá muito boa, muito top, tá certo? Tá, só explicando rapidamente essas 48 cidades, mas vocês leram a lição, elas foram distribuídas em todo pelas tribos, tá? Isso aí tem uma questão muito importante, porque eles tinham aquela função ministerial, né, como eu falei para vocês, e estavam em todo lugar, certo? Isso é muito importante, tá? Para nós entendermos a função dos levitas, certo? Mas aí na próxima lição vai ser falada sobre isso, né? E eu acho até que eles colocaram isso aqui de propósito para poder ser realmente esse link para a próxima lição. Mas eu já quero encerrar, já quero concluir. Pessoal, que lição maravilhosa, né? Aprendemos que a fidelidade de Deus, como ela é real, né? Isso, Caleb ali mesmo esperando 45 anos, mas Deus cumpriu suas promessas. Deus foi fiel às suas promessas, né? E glória a Deus por isso, né? Nós vemos ali também na distribuição das terras, a fidelidade de Deus mais uma vez sendo manifesta, né? Aquele povo que outrora não tinha terra, não tinha onde habitar, não tinha onde ficar, Deus estava providenciando tudo, Deus estava cuidando de tudo, e Deus tem cuidado ainda de nós, tá? Deus cuida do seu povo, e nós precisamos estar sempre confiantes nisso, certo? Pessoal, antes de fazermos uma oração encerrando, novamente 2 indicações. Nossa, eu percebi agora que eu não tirei o fundo de uma das imagens, eu peço até desculpa para vocês, tá? Mas aí, esse aqui é um clássico, tá? História dos Hebreus, de Flávio José. É lançado, inclusive, pela CPAD, tá? É aquele livro que você precisa ter na sua estante, se você tiver condições também, tá? Mas é uma história muito boa, é um livro muito bom, principalmente para nós entendermos muitas coisas, muitos costumes que os judeus tinham, né? E aquele que quer se aprofundar mais no conhecimento, no estudo da Bíblia, é importante ter esse conhecimento histórico, tá? Para entendermos. Às vezes, nós lemos a Bíblia e nós vemos algumas coisas que nós não entendemos assim logo de cara, né? E aí, às vezes, só falta justamente uma questão de olhar e tal, e ver como era que as pessoas abordavam naquela época, enfim, é muito importante. E aqui outro clássico também, né? O comentarista da lição, acho que ele é muito fã do C.S. Lewis, assim, no livro de apoio ele nessa lição ele utilizou dois livros do C.S. Lewis, que foi esse, Os Quatro Amores. Eu tenho aqui, mas eu tenho na minha versão mais antiga, não é essa capinha nova aí da Thomas Nelson, tá? E também ele abordou outro que foi A Última Noite, do C.S. Lewis, que é aquela capinha roxa, certo? Então, são indicações aí que ficam para vocês, tá? Pessoal, muito importante nós nos aprofundarmos em aprendermos mais da palavra de Deus, tá certo? Só lembrando vocês, temos aí um calendário, tá? Um devocional, né? Uma agenda de leitura. Que vocês possam estar lendo, estar fazendo essas leituras durante a semana, tá? E aí vocês vão sendo edificados, compartilhem, é muito importante isso. Por fim, vamos encerrar orando, agradecendo a Deus
por mais essa lição, né? Por mais esse dia. Aqui na lição, ela está falando que é justamente o dia do pastor, né? Então queremos deixar aí o parabéns para todos os pastores, embora eu vi algumas publicações que era dia 8, eu fiquei um pouco confuso. Mas enfim, tudo bem, né? Agradecer a Deus pela vida desses homens de Deus que Deus tem levantado para conduzir o seu povo aqui na terra, né? Vamos continuar sempre orando, apresentando em orações, principalmente nesse momento onde estão, sem dúvida, se expondo mais, né? Durante esse tempo de pandemia, tá certo, pessoal? Vamos continuar orando, apresentando tudo a Deus e agradecendo, sempre com o coração grato ao Eterno, tá? Porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua igreja. Pai, nós te agradecemos por essa lição, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Que esses ensinamentos possam fazer morada em nossos corações. Que nós venhamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos e analisarmos, fazermos sempre uma autoanálise, para vermos como nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, ó Deus, para que nós venhamos a cada dia mais sermos mais parecidos contigo, Senhor. Pai, nós te apresentamos todo o nosso país, te apresentamos o nosso estado, o nosso município, diversos municípios, eu sei que tem pessoas de outros municípios assistindo também, tá, Senhor? Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo, nós sabemos que nada escapa do controle das tuas mãos, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Que esse tempo de pandemia, Senhor, que nós possamos pegar diversas lições, que nesse tempo de tanta dor, tanto sofrimento, que nós venhamos a nos aproximarmos de Ti, Senhor. Que seja um momento de arrependimento, que seja um momento de quebrantamento dos corações, ó Pai, para que nós venhamos a nos aproximarmos de Ti, como eu falei, Senhor. Pai, mas não somente nós, mas também aqueles que não Te conhecem ainda, que possam olhar para esse mundo em desespero e ver que em Ti há paz. A paz em meio à guerra, a paz em meio à pandemia, Senhor. Uma paz que o Senhor dá, que é totalmente diferente do que a humanidade acredita como paz e do que a humanidade já sentiu, Senhor. Que a Tua paz possa reinar, Senhor. Que as pessoas venham Te conhecer e venham se aproximar mais de Ti, Senhor. É isso que nós Te pedimos, Senhor. Continua nos ajudando nessa caminhada, Senhor. Que nós possamos voltar em breve, né? Para as nossas reuniões públicas, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa intervir. Tanto intervir diretamente nessa pandemia, né, trazendo a cura, enfim, como através dos médicos, através da ciência, Senhor. O Senhor está no controle de tudo, o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem toda a autoridade, e o Senhor sabe a melhor forma de como agir, Senhor. E nós confiamos em Ti, que é a melhor coisa. Amém? Pessoal, fiquem na paz do Senhor, tá certo? Que Deus possa estar continuando abençoando vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da lição, falem comigo, falem no WhatsApp, enfim, fiquem à vontade, tá certo? E vocês, que não são no caso do Farol, fiquem à vontade também, e também procurem seus professores, né, para poder comentar, tirar dúvidas. É muito importante isso, tá certo? E fiquem na paz do Senhor, tenham aí uma boa semana, uma semana de paz, uma semana de bênção, e lembrem-se, né, glorifiquem a Deus em tudo que vocês fizerem, tá certo? Amém. Tchau, tchau. Paz do Senhor.